Fala, mulheres e homens, mais uma revisão rápida com o professor Diego Coelho, professor de Física. Então, primeira lei de Newton, que é a inércia. O que é a inércia mesmo? Tendência que o corpo tem em permanecer no seu estado inicial, repouso ou movimento, na ausência de força resultante. Bom, gente, a inércia a gente consegue explicar diversas situações. Vou aqui falar de algumas. Por exemplo, quando você está, que já é a minha pergunta inicial dos meus exemplos, qual a importância do cinto de segurança? Bom, quando você está no carro com seus pais ou com alguém, e esse alguém dá uma freada no carro, qual que é a sua tendência de ir para frente, de continuar o seu movimento? Então, olha, isso seria a inércia. O que é a inércia? Tendência que você tem de permanecer no seu estado inicial. Se você está em repouso, sua tendência é ficar em repouso. Se você está em movimento, você tende a ficar em movimento. Então vamos lá. Quando você está no carro com seus pais, por exemplo, você tem a velocidade do carro. Então você move junto com o carro. Quando o carro para, isso significa que atuou uma força nesse carro, fazendo a sua velocidade diminuir. Tal força não atua em você, porque essa força dos freios está no carro, não em você. Então, tal força não atua em você. Portanto, você não tem essa força para te frear. Então, você continua o seu movimento. Se você está indo para frente junto com o carro, você tende a continuar indo para frente, até que uma força pare o seu movimento, até que você bata em alguma coisa, por exemplo, para-brisa do carro, volante e pare. Por isso, é de extrema importância usar o cinto de segurança, para poder eliminar a sua inércia, a sua tendência de ir para frente. Então, vamos de novo? Quando você está dentro de um carro e esse carro dá uma freada brusca, qual a sua tendência de continuar o movimento? Por quê? Porque a força que faz o carro parar não faz você parar. Como inércia é a ausência de força, então você tende a continuar o movimento, até que uma força pare você. Então, qual a importância do cinto de segurança? Eliminar a sua inércia, ou seja, fazer uma força em você quando for necessário para te frear. Beleza. Outro dado importante, você lembrar da inércia, é um corpo com maior massa possui maior inércia. É como se a massa fosse a medida da inércia. É mais difícil você tirar do repouso ou alterar a velocidade de um objeto que tem uma massa maior. É só você pensar que corpos com maior massa, por exemplo, se você tiver situações análogas de atrito para um objeto de massa grande e um objeto de massa pequena, repare que vai ser bem mais difícil você tirar esse objeto de massa maior do seu repouso, tá? Então, lembre-se que medida de inércia é a massa. Um corpo de maior massa tem maior inércia, tem maior tendência de permanecer no seu estado inicial. É só você pensar que, no mesmo exemplo do carro, uma pessoa magrinha e uma pessoa obesa, bom, na pessoa obesa, o cinto de segurança vai ter que fazer uma força maior para poder causar uma alteração no seu movimento, ou seja, para alterar a sua inércia. Beleza. Outro dado importante. Inércia, que significa ausência de força resultante, nos exercícios aparece com a palavra equilíbrio. Quando você lê isso no enunciado de uma questão, não deixe passar batido. Ele está querendo te falar que a resultante é zero. Isso aqui é muito importante você lembrar. E sinônimos de equilíbrio. Ele pode falar no enunciado que o objeto está em repouso ou que o objeto tem velocidade constante. Cara, quando ele te falar isso e você está no exercício de dinâmica, de lei de Newton, ele só quer te dizer uma coisa. Se ele falar que está em equilíbrio, repouso ou MRU, que é velocidade constante, ele quer te dizer que a força resultante é zero. Isso aqui é importante para você, por exemplo, fazer cálculos no exercício. Tipo, qual a relação entre as forças? Situação B1.
a minha velocidade é 0. Eu tenho uma força 1 para a direita, uma força 2 para a esquerda e uma 3 para a esquerda. Bom, como a velocidade é 0, você pode afirmar que a resultante é 0. Se a força resultante for 0, eu posso dizer, se a força resultante for 0, eu posso dizer que a força F1 está sendo anulada por 2 e por 3. Tipo, F1 tem que ser igual a F2 mais F3. Com certeza, isso aqui tem que ser verdade. De tal maneira que, se F1 valer 10 newtons e o F2 valer, estou dando um exemplo aqui, sei lá, de 4 newtons, vou até diminuir o vetorzinho dela aqui, se ela valer 4 newtons, obrigatoriamente, quanto que tem que valer F3? Bom, a soma desse mais esse tem que dar 10, que é esse F1, para anular. Então, F3 tem que valer 6 newtons. É importante você carregar essa ideia. Outra ideia. Qual a relação entre F4 e F5? O bloco move para a direita, porém com velocidade constante. Cara, você tem um problema grave. Você, às vezes, fala que F4 é maior que F5. Por quê? Você pensa, isso é senso comum. Se ele move para a direita, então a força para a direita é maior. Cuidado, não. Se ele falar que a velocidade é constante, cara, fecha seu olho, lembra, velocidade constante é equilíbrio, é resultante 0. Então, pode vir aqui e afirmar o F4 tem que ser igual a F5. Por quê? Porque a força resultante é 0. Então, F4 é igual a F5. Se F4 valer 10 newtons, F5 tem que valer 10 newtons. Ponto. Tá claro isso? Bom, então, essa foi uma revisão rápida de inércia. Lembrando que isso aqui é só revisão, que o mais importante é você exercitar. Não se aprende física sem fazer exercício. Então é isso aí. Vai praticar. Valeu.